O Progressistas e União Brasil oficializaram a federação partidária que terá uma das maiores bancadas do Congresso Nacional. André Anelli, mais uma vez aqui com a gente, as últimas informações, a união desses dois partidos. André. Pois é, Tiago, união de dois partidos e que formam agora uma chamada superfederação com números bastante expressivos. 109 deputados federais na Câmara, 14 senadores e, espalhados pelo Brasil, 7 governadores, além de 1.335 prefeitos. Esses números, bastante expressivos, como eu disse, acabaram atraindo não só os membros da atual federação, formada então pelo União Brasil e também pelo Progressista, o PP, mas também membros de outras siglas, a exemplo de Valdemar Costa Neto, ele que é presidente do PL, o Partido Liberal, até mesmo o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, e inclusive o ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes. Todos eles estiveram marcando presença no lançamento dessa federação que vai fazer com que União Brasil e Progressistas atuem de forma conjunta, lado a lado, pelos próximos anos. Mas os membros da atual federação, alguns deles, acabaram deixando de lado uma expectativa de posicionamento tanto para a direita quanto para a esquerda, seja de oposição ou de apoio ao presidente Lula. Um desses membros da atual federação que adotou esse meio termo foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Não é um movimento de oposição ou de situação. Este movimento precisa ser um movimento de política com P maiúsculo, com um olhar voltado para o futuro do Brasil, para as pessoas que desejam todos os dias e nos cobram todos os dias respostas para as angústias que são históricas e endêmicas do nosso país há décadas. Essa deve ser a nossa responsabilidade. Apesar desse posicionamento, a federação já começa dividida, porque ocupa atualmente 4 ministérios no governo Lula e tem como um dos seus membros justamente o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que já lançou no mês de abril a pré-candidatura à presidência da República. De um lado, aqueles que são mais próximos aos atuais ministros defendem um apoio ao presidente Lula, do outro lado, aqueles mais próximos a Ronaldo Caiado defendem uma candidatura própria, que poderia ter até mesmo o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que inclusive esteve também nesse evento, mas evitou qualquer tipo de referência a uma candidatura aqui ao Palácio do Planalto. Tiago. Bom, então a federação está oficializada e saber como é que vai ser o comportamento desse blocão no Congresso Nacional. Até daqui a pouquinho, André, vou chamar mais uma vez os nossos comentaristas, Nelson Kobayashi e a Dora Kramer aqui no nosso telão. Ô Dora, começo por você. A pergunta simples é a seguinte: isso é mais vantagem para os partidos ou mais problema, Dora Kramer? Para os partidos, problema nenhum, porque olha só, além de todo esse capital aí que o André já trouxe em deputados, senadores, prefeitos, governadores, ainda tem aqui uma gracinha de quase 1 bilhão, mais de 1 bilhão, se somados 953,8 milhões do fundo eleitoral e 197,6 milhões do fundo partidário. Que tal? Vai ficar bom, né? Não pode desvantagem nenhuma. E ainda mais com esse discurso, que eu, para ser educada, vou chamar de dúbio, tá? Que aí você faz... todo mundo ali era de oposição, tá certo? Mas ninguém ali sequer aventou a possibilidade de deixar o governo. Imagina, 4 ministérios, tem esses 2 partidos... E aí, não, agora a gente é de oposição, tá tudo certo. Agora, deixar mesmo o governo, deixar a máquina pública, aí não, aí já fica mais difícil. Disseram, e a justificativa é que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ainda precisa homologar a federação. Aí eles vão decidir se vão deixar os cargos do governo, porque não são só ministérios, tá?
tem a Caixa Econômica também e a Codevasf. Agora tem esse aspecto aí material e tem um aspecto político, porque esse pessoal vai ficar muito grande. 109 deputados na Câmara não é brincadeira, não. O PL perde a condição de maior bancada, com 90 e poucos, elegeu originalmente 99, mas hoje deve ter uns 92. E aí o seguinte, esse pessoal é muito mais ligado ao centrão do que ao bolsonarismo. Isso reforça a movimentação da direita, que não segue a orientação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ô Kobayashi, quando eu falei problema, é a unidade desse blocão aí. Como é que é possível se ter uma unidade e até a discussão para o ano que vem, né, sobre candidato à presidência da República? Ou isso se supera porque a Dora já contou as vantagens aqui? Olha, Thiago, você pega os dois partidos isoladamente, já tem problemas de unidade. Sim, União Brasil é conhecido como Desunião Brasil, inclusive de tantas ideias diferentes, rumos diferentes que cada um dos seus atores, seus quadros, possuem. Eles têm um pré-candidato à presidência da República, que é o Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás. Aí você pega o líder partidário do Partido Progressistas, o Ciro Nogueira, ele está naquela ideia do projeto de Bolsonaro presidente, mesmo inelegível, e se não for ele, uma união total da direita, e não necessariamente o Ronaldo Caiado. A gente entrevistou ele aqui no último sábado, inclusive no Fast News, e ele disse claramente de que não abraçaria de imediato a candidatura do Ronaldo Caiado, que vai ser agora dessa federação entre União e o Partido Progressistas. E tem também o presidente do Congresso Nacional, do Senado, Davi Alcolumbre, que falou, como a gente viu, tem o ex-presidente da Câmara. São muitas pessoas com muitas ideias diferentes. Essa tal unidade vai ser o grande desafio dessa federação. Bom, mais bastidores de Brasília. A gente volta à capital federal com a Vitória Abel, mais uma vez aqui com a gente. E logo cedo você falou sobre um almoço, mas agora a gente já está na hora do jantar. Hoje tem um evento dessa aliança entre Progressistas e União Brasil. É isso, Vitória? É isso mesmo, Thiago. Como vocês estavam contando antes, teve esse evento à tarde e agora à noite os presidentes dos partidos União Brasil, Antônio Rueda e Ciro Nogueira, do PP, estão oferecendo um jantar para os governadores que estiveram presentes nesse evento à tarde aqui em Brasília. Entre eles, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Esses governadores que são, é claro, potenciais candidatos à presidência da República em 2026, o Caiado como um pré-candidato oficial, mesmo que não seja aí totalmente aceito pelo partido, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como um candidato quase que de consenso entre os nomes, entre os parlamentares de centro nos bastidores. A gente conversou com diversos parlamentares, inclusive lideranças, né, participantes da cúpula desses dois países, que admitem que muito provavelmente Tarcísio de Freitas venha a ser mesmo esse nome de consenso para a direita em 2026 em substituição ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, o que está em dúvida ainda em relação a essa federação é quando que os ministros do governo Lula, que fazem parte desses dois partidos, União Brasil e PP, vão ou não deixar o governo. Essa foi a grande discussão que aconteceu ao longo da tarde e também deve tomar a noite de hoje, junto com os governadores, porque os presidentes dos partidos, tanto o Rueda quanto o Ciro Nogueira, e também o vice-presidente do União Brasil, o ACM Neto, defendem que os ministros, André Fufuca, que é do PP, e administra o Ministério dos Esportes, e também o ministro Celso Sabino, do Turismo, que é da União Brasil, eles defendem que esses dois ministros deixem as pastas justamente porque eles avaliam que a federação não vai defender um projeto de um novo governo Lula, não vai apoiar o PT, muito menos a reeleição de Lula. Então eles avaliam que não tem muito sentido esses dois ministros continuarem na esplanada. Porém, quando a gente conversa com aliados dos dois ministros, eles dizem que os dois ministros não devem sair do governo e não têm perspectiva de sair do governo mesmo no ano que vem. Eles disseram que tanto o Rueda quanto o Ciro Nogueira ainda não procuraram os dois ministros para justamente coagir ou tentar convencer esses dois ministros a deixarem as pastas. E Ciro Nogueira e Antônio Rueda
afirmam que eles precisam sair e que devem conversar com os dois ministros mais para frente. E é nesse mais para frente que a coisa deve acabar enrolando um pouco, porque os deputados do Centrão avaliam que esse adiamento da conversa deve ser a grande solução, deixar isso mais para frente, enrolar o máximo possível para que não crie um desconforto sobre a saída de Celso Sabino e de André Fufuca do governo Lula. Tiago.